O Corinthians ainda terá reforços até quinta-feira, data final para inscrição de novos atletas? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Flamengo de olho em um volante argentino, um dos caras mais bem falados por lá. Te atualizo sobre as últimas no mercado, tem novidade importante no Vasco da Gama em relação à utilização do Maracanã. Já os números do Galo na Arena MRV estão bem aquém daquilo que faturam Palmeiras e Corinthians com os seus novos estádios. Falo sobre Gabriel Barros, jogador que já foi da Portuguesa, pertence ao Inter e tem sido sugerido para clubes de futebol no Brasil. Para completar, o Santos de olho no meio atacante do Mirassol, novidades em relação às negociações da Libre e do Forte Futebol com as televisões, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela com os jogos dessa terça e quarta na Liga dos Campeões, começando com as partidas de terça: Bayern de Munique e Lazio, vou de vitória do Bayern; Real Sociedad e PSG, vou de empate. Na quarta-feira, Real Madrid e RB Leipzig, vou de vitória do Real. Tem Manchester City e Copenhagen, vou de vitória do Manchester City. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é bem simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o cupom Nicola na hora do depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que com a classificação para a fase final do Campeonato Paulista e a garantia de que vai disputar a Série D do Brasileiro de 2025, tudo isso ajudará certamente nas tratativas para a transformação da Lusa numa SAF. A Portuguesa tem esse projeto há bastante tempo e vinha de negociações avançadas, mas os investidores queriam ter certeza de que a Portuguesa vai ter um calendário nacional e se manterá na primeira divisão. Tudo isso foi obtido no último final de semana e isso permite com que a Lusa possa ter muito em breve notícias importantes sobre a venda do clube e transformação de uma SAF. Bora falar agora sobre Cuca, novo técnico do Atlético Paranaense. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira, a gente havia trazido pela manhã a informação do acordo. Eu conversei com o Cuca nessa segunda-feira e o Cuca acabou por admitir o acordo, contrato até dezembro, ele inicia o trabalho nessa terça-feira. Tem uma especulação que eu ainda não consegui a confirmação de que uma de suas primeiras medidas foi, a pedido do Cuca, a permanência do zagueiro Kaká, que estava emprestado pelo Tokushima Vortis e quase fechado com o Corinthians. Também falei com o Augusto Melo, presidente do Corinthians, nessa segunda-feira. O Augusto disse que faltavam pequenos detalhes para a chegada do Kaká. Vamos ver como é que essa história termina. Bora falar agora sobre o Bahia, que mudou o nome da loja na Fonte Nova. A loja do Esquadrão passa a se chamar Loja do Bahia, assim como todas as outras lojas que o Bahia pretende lançar nos próximos dias em shoppings e também fora de Salvador. A ideia é fazer uma grande expansão na comercialização de produtos e também de lojas do Bahia. Preciso te atualizar sobre Luiz Adriano, novo reforço do Vitória. Ele já passou por exames médicos e vai assinar contrato. O Vitória tinha a intenção de contratá-lo, mas considerava o jogador muito caro. Houve uma tentativa de um outro atleta, esse acordo não foi fechado, e aí sim, Luiz Adriano é reforço do Leão, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Já Gustavo Nunes, atacante de só 18 anos de idade, que pertence ao Grêmio, tem sido monitorado pelo Mônaco da França, sem proposta oficial, mas com contatos em relação ao staff do jogador. Para fechar, informação que eu me surpreendi: Gatito Fernandes, do Botafogo, teria sido oferecido a um Internacional Colorado, busca um goleiro para anúncio imediato. E a saideira do giro de notícias organizadas do Atlético e do Cruzeiro foram banidas temporariamente pelo Ministério Público após a briga que causou a morte de um torcedor durante o fim de semana. Bora te atualizar agora sobre o Santos. A primeira informação é sobre o interesse do Peixe em Danielzinho, meia de 29 anos de idade, pertence ao Mirassol, informação divulgada nessa segunda-feira pelo UOL. Atleta que já jogava no Novo Horizontino, chegou ao Mirassol na temporada passada, 43 jogos, 3 gols e 3 assistências, titular absoluto do Mirassol no Paulistão desse ano, também com mais 3 assistências. Não há proposta oficial ao Mirassol, mas um primeiro contato entre o Santos e o atleta para ver se existe a possibilidade de acordo. A ideia é contratar alguém que possa reforçar um setor em que o Santos conta hoje atualmente apenas com Casares e Juliano. Essas tratativas podem avançar em breve. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar para vocês que o Santos desistiu de se juntar ao Corinthians e deixar a Libra. O
Peixe já havia assinado na última sexta-feira um acordo com a Globo para a transmissão dos seus jogos na Série B. Esse foi o primeiro encaminhamento para que o Santos permanecesse na Libra e, por consequência, assinasse contrato com a Globo nos anos de 2025 a 2029. Já o Corinthians ainda não tem decisão definitiva. É nessa terça-feira que o Augusto vai se posicionar. Se o Corinthians vai ficar na Libra com o restante dos times para dividir uma bolada de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, ou se ele se muda para o Forte Futebol, que promete pagar ao Corinthians 50% mais do que ele teria direito se continuasse no clube ou na liga destinada aos clubes mais populares do país. Bora de atualização e informação exclusiva. Gabriel Barros, ex-atacante da Luz, do Ituano e atualmente no Internacional, acabou perdendo espaço no Colorado, especialmente depois dos últimos reforços. Esteve em campo somente 2 partidas nesse ano. O jogador de 22 anos de idade tem sido sugerido para alguns clubes e pode pintar no América. Ele foi sugerido para o Cruzeiro, tem conversas com outros clubes da Série B, como Sport Chapecoense, Curitiba e Ponte Preta. Mas a ideia do Gabriel, entre as possibilidades, é de fechar com o América. O acordo pode ser anunciado nos próximos dias. Jogador que na temporada passada esteve em campo em 5 partidas pelo Colorado, ainda não conseguiu balançar as redes. E a pressa, até porque você sabe, a janela de inscrições no futebol nacional se encerra nessa quinta-feira. Bora atualizar agora sobre o Atlético Mineiro e os números da Arena MRV. Você sabe que no último sábado, depois da vitória por 3-0 contra o Ipatinga, o Galo superou a marca de 400 mil torcedores em seu estádio. Foram 13 partidas oficiais e 427.600 torcedores. Uma média bacana de 32.892 torcedores. Mas, em relação à arrecadação, números abaixo, especialmente de Palmeiras e Corinthians. Peguei esses dois como exemplo porque são times cujos estádios são mais novos. A média de arrecadação do Galo por partida é de R$ 963 mil. Já o Corinthians tem na Neoquímica uma média de faturamento por jogo de 2 milhões e 300 mil. A média de faturamento do Palmeiras é de 2 milhões e 700 mil reais. Todos esses números, é importante contar, são brutos, tá? Em relação a público, contei para vocês que o Galo tem quase 33 mil torcedores por jogo, o Palmeiras tem 36.580, enquanto o Corinthians aparece com 38.066 torcedores por partida. Só para completar sobre o Atlético, Bryan Palacios está praticamente fechado com o Galo. A tendência é que o anúncio aconteça nos próximos dias, assim que ele desembarcar em Belo Horizonte para avaliação de exames médicos, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Operação de 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais. Atleta de 21 anos de idade que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. Bora falar agora sobre o Vasco, que pediu e conseguiu. Jogo contra o Nova Iguaçu, partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, acontecerá no próximo domingo no Maracanã. Esse pedido havia sido feito ao consórcio Maracanã, que é administrado por Flamengo e Fluminense, e também a Ferj. Ferj já divulgou datas e horários, e locais dos jogos. Os horários ainda não estão definidos. Mas a gente já sabe que o Fla-Flu de ida vai acontecer no Maracanã no próximo sábado ou no domingo. Vasco e Nova Iguaçu, jogo com o mando do Vasco. Na semana seguinte, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no Maracanã. O palco do confronto entre Nova Iguaçu e Vasco ainda não foi definido. O Nova Iguaçu, que foi a grande surpresa do Campeonato Carioca, conseguindo se meter entre os grandes e tirando o Botafogo da parada. Só para completar em relação ao Vasco, Cleiton Silva, o atacante, que pertence ao Casa Pia, tem negociações avançadas. Há quem garanta, inclusive, que ele já foi liberado para viajar para o Brasil, onde fará exames médicos para assinar contrato. Quero te falar agora sobre o Flamengo, de olho em um meia argentino, um meio-campista argentino. Informação que vem de um portal de lá afirma que Juan Nardoni, 21 anos de idade, atleta que pertence ao Racing, é monitorado muito de perto pelo Flamengo. Que o rubro-negro busca um volante, isso não é novidade, contamos para vocês pela manhã que o William Carvalho, o jogador português da seleção, 31 anos de idade, pertence ao Betis, é uma das possibilidades. O nome havia sido sugerido em fevereiro, mas o Flamengo ainda não bateu o martelo em relação ao William Carvalho. E foi nesse contexto que surgiu o nome do atleta, o Nardoni, que disputou o último pré-olímpico pela seleção argentina, seleção que conseguiu eliminar o Brasil na última partida. O grande problema nas tratativas com o Racing são as cifras.
O Racing estava pedindo algo na casa dos 20 milhões de dólares. Segunda temporada dele com a camisa do clube argentino, foi formado no Unión e se mudou no ano passado para o Racing, a primeira temporada de 47 jogos, 2 gols e 4 assistências. Só para arrematar sobre o Flamengo, a Raíza Simplício ainda chegou a dizer que o Fla está de olho em um outro volante que atua no futebol brasileiro, nome guardado a 7 chaves, ainda não foi divulgado. Só para completar ainda sobre o Flamengo, contar para vocês que Léo Ortiz vestirá a camisa 3 do rubro-negro. A apresentação acontece ao longo da semana, ele vai passar por exames médicos, assinar o contrato, vai treinar a semana inteira e vai ficar à disposição para o confronto de sábado contra o Fluminense. Bora mudar de assunto. A última, tá saideira. Queria contar para vocês a respeito do Corinthians, que terá reforços para ainda nessa janela de transferências. Só para lembrar, a janela se encerra na próxima quinta-feira e eu fiz essa pergunta para um dirigente super importante do Timão nessa segunda-feira. Perguntei, e aí, o Corinthians vai buscar contratações? Há tempo hábil? E pelo tom da resposta dá para dizer que o Corinthians não vai contratar mais ninguém. Só para vocês entenderem. O Augusto Melo espera pela reapresentação do elenco nessa terça-feira para chamar o Antônio Oliveira para um bate-papo. A ideia é entender do treinador quais são as principais carências. Não acho que exista tempo hábil para que nessa terça-feira constate-se carência em um setor ou outro e inicie negociação para fechar até quinta-feira. Se o Corinthians tivesse a expectativa de contratar alguém, já precisaria ter negociações avançadas. Isso excluindo o Kaká, que é outra negociação à parte, negociação que já vem há bastante tempo. O Corinthians entende que há carência de um zagueiro. Perguntei para esse dirigente importante do Corinthians em que pé estava. A pessoa disse que estava tudo certo, faltavam detalhes burocráticos que seriam resolvidos nos próximos dias. Então, com exceção ao Kaká, não deve chegar mais ninguém na metade do ano. Até lá o Antônio Oliveira vai avaliar os prós e contras, as principais carências, e aí sim o Corinthians pode buscar algum reforço importante que deve chegar mediante liberação de outros atletas. O Corinthians hoje tem muita dificuldade, cheguei a ouvir que o presidente Augusto Melo recebe 3 dívidas para pagar e só tem grana para pagar uma delas. Só para completar, ainda sobre Alexandro, lateral esquerdo, que pertence à Juve, os últimos meses do contrato com o clube italiano. Perguntei para esse dirigente se o Alexandro pode ser contratado. Ele tentou dar uma despistada, disse que não há interesse, mas que o Augusto Melo gosta bastante do jogador. É alguém super bem avaliado. E a saideira a respeito do Corinthians, Timão está tentando convencer o São Bernardo a fazer a partida da Copa do Brasil, marcada para quinta-feira da próxima semana, no Morumbi. O jogo está marcado inicialmente para o 1º de maio. A alegação do Corinthians é de que o estádio no Morumbi oferece melhores condições e vai permitir a presença de mais torcedores. Para tentar convencer o São Bernardo a fazer essa mudança, o Corinthians está disposto a abrir mão dos 40% a que tem direito na renda. Só para você entender, na Copa do Brasil, o mandante fica com 60% da renda, o visitante fica com 40%. Se o São Bernardo topar trocar o 1º de maio pelo Morumbi, pode ficar com 100% da receita, e a gente está falando de bastante dinheiro. Imaginamos que o Corinthians consiga colocar 60 mil pessoas no Morumbi, com uma renda de 4 milhões de reais, sobrariam mais ou menos 2 milhões e meio de reais. O Timão ficaria com 1 milhão de reais e o São Bernardo ficaria com 1,5. Mas o Corinthians abre mão desse 1 milhão de reais e repassa tudo ao São Bernardo só para ter a chance de jogar no Morumbi com maior presença de público, sonhando com a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Você, o que pensa sobre essa história? Use espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos a partir das 7, tem live. Abraço, tchau!